aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Nas vilas Roma, Santa Rita e São Luís, todo mundo ouve a cidade. Sim Saúde é o nosso sindicato que luta por nossos benefícios e salários. O trabalhador da saúde lutou, criou e aperfeiçoou, e hoje não dá pra ficar sem ele. Bom salário, saúde e motivação. Sim Saúde é luta, é trabalho, meu irmão. Sim Saúde Campinas e região, 83 anos, parabéns! 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola tá de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Está sem vontade na hora H? Falta de libido tem solução. Instituto Homem. Mande um WhatsApp 15991503537. Instituto Homem. Médico responsável Dr. Flávio Machado, CRM 196137SP. Cidade FM, ligada em você. O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nas Vilas Gatti, Martins, Iane e Leis, só dá a Rádio Cidade. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. Amiga, você viu se arranhando no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. ZYD 954, Rádio Cidade FM 104,7, Itu, São Paulo. Cidade. Ligada em você. Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligada em você. Hoje é segunda-feira, 25 de outubro de 2021, Primavera Brasileira, 18 horas e 5 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na região central da cidade de Itu, na Praça Conde de Parnaíba, a temperatura está na marca dos 23 graus. Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora, Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto. A Petrobras reajusta mais uma vez o preço da gasolina e do óleo diesel. Governo pede abertura de crédito de R$ 9,4 bilhões para o Auxílio Brasil.
Tribunal rejeita a pensão de R$100 mil para a mãe de filhos de Gugu. A revista Campo e Cidade, você conhece? Que preserva a história de Itu e de toda a região. Hoje a gente vai conversar muito a respeito dessa revista com o editor responsável João José Tucano da Silva. Escolas municipais de São Paulo já podem receber 100% dos alunos em regime presencial. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H. Batida lateral entre caminhonete e carreta deixa 5 feridos na Castelo Branco, em Itu. Uma semana com muita variação nas condições do tempo e no meio dela pode chover até forte em todo o estado. Daqui a pouco eu conto tudo aqui no Hora H. Hoje é comemorado o Dia do Dentista e daqui a pouquinho eu trago algumas curiosidades sobre essa profissão para você no Você Sabia. Olá pessoal, aqui é Nicole Bernardi falando. Hoje no Café com Política eu vou falar um pouquinho sobre teto de gastos, assunto tão importante que ganhou destaque devido às últimas notícias. Não percam. No esporte vamos falar da vitória do Ituano que goleou o Paysandu no último sábado. Daqui a pouco no Jornal Hora H. Jornal Hora H. 18h07, muito boa noite para você em qualquer lugar do mundo e fora também da terra, onde você quiser nos ouvir ou assistir também. Você pode ter certeza disso, pode ter certeza. Com a internet, né? Cada dia mais a tecnologia chegando para fora, né? Imagine você na Lua ouvindo o Jornal Hora H, que legal, né? Muito boa noite, estamos iniciando o Jornal Hora H, edição de número 171, a Hora H, Voz da Notícia. Você pode participar através do WhatsApp 986630097. 986630097. César Calixto, hein? Voltou, 4 dias fora. Como é que pode, né? Tudo bem? Boa noite. A gente, olha, os trabalhadores do Brasil têm 30 dias de férias. Eu consegui 4. Você está achando muita coisa. Então, vamos nessa também, Lúcio? 4 dias? Sem parar? Vamos nessa. Mas você sair os dois juntos, aí não é difícil. Estamos iniciando o Jornal H, Voz da Notícia. Obrigado pela sua audiência. 18h09. Estradas. O tráfego está normal nas estradas que ligam o interior à capital paulista nesse momento. Como se justifica no trecho entre Campinas e Jundiaí, nos 2 sentidos pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes. E em ambos os sentidos da rodovia Presidente Castelo Branco, no trecho entre Itu e Araçariguama. Porém, nas aproximações e saídas da capital paulista, devido a congestionamento das marginais Pinheiro e Tietê marginais, o motorista tem que ter muita paciência, viu, para se utilizar das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco. Não temos registro de morosidades para quem se utiliza dos 2 sentidos das rodovias do Açúcar e também da Marechal Rondon, entre Itu e Porto Feliz. Sem problema também nas ligações entre Itu e Salto através das rodovias Convenção e Convenção Republicana. Trânsito. 18h10. As avenidas Otaviano Pereira Mendes, a Marginal de Itu e Galileu Bicudo apresentam agora trânsito intenso nos 2 sentidos, porém sem registro de congestionamentos, diferente da subida da rua Domingos Fernandes, que tem trânsito travado em praticamente toda a sua extensão entre o quartel e a saída para o Largo do Patrocínio. A Avenida Ernesto Fávero, no Rancho Grande, apresenta agora pontos de retenção, principalmente nas aproximações dos semáforos, nos 2 sentidos. No centro de Itu, preocupação maior no coração da cidade. Temos tráfego para aquele que vai no para-anda, quem se utiliza das ruas 7 de Setembro e Floriano Peixoto. Já a partir da igreja, o motorista encontra lentidão pela rua Santa Rita, pelo menos até o cruzamento com a rua Domingos Fernandes. A primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árvore, entre que a casa é sua. Giro de notícias. Meu caro Heraldo, mandar um abraço para o Márcio Milano, que é o subprefeito da região leste aqui de Itu. Ele está dizendo que quer voltar logo ao programa, porque, por exemplo, dentre tantas coisas acontecendo, tem praça nova para ser inaugurada logo. Vamos pedir que a produção já marque logo uma entrevista, então, novamente com o Márcio Milano, que é o subsecretário da Zona Leste em Itu.
18 horas e 11 minutos, a Petrobras, olha só, vai mexer outra vez no bolso do consumidor, mais uma vez. Amanhã, a partir de amanhã, anote aí, o diesel e a gasolina aumentam de preço na refinaria. Há 17 dias ocorreu o último aumento da gasolina. Já o diesel foi reajustado em 28 de setembro. O diesel terá um reajuste de 9,2% e a gasolina mais 7%. Na refinaria, nesta terça-feira, a gasolina vai aumentar 21 centavos de real por litro e o diesel 28 centavos. Os valores dos combustíveis vêm subindo desde 2020. O presidente Bolsonaro afirma que não vai interferir na política de preço da Petrobras. Hoje, durante a entrevista a uma rádio de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro disse que o aumento é uma realidade que temos que enfrentar. Pois é, o chefe da nação afirmou, aspas para ele, não quero aumentar o preço de nada, mas não posso interferir no mercado. Ressaltando que o reajuste garante o abastecimento do país, a Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e no equilíbrio com o mercado. Por seu lado, o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, afirma que, por seu lado, que apesar do aumento, ainda existe defasagem grande em relação aos preços do mercado internacional. Comentário de César Calixto. Olha, eu percebo uma coisa, o presidente Bolsonaro, se a gente passar aí uma análise atemporal, ele não tem há muito dado entrevista para nenhuma grande emissora. Você percebeu isso? Então, sempre quando ele se manifesta, ele o faz de uma maneira articulada com emissoras locais. Como agora, por exemplo, ele fala para uma rádio de Mato Grosso um tema nacional de tamanha relevância. A impressão que eu tenho é que o presidente não quer ser questionado, que o presidente não quer ser interpelado, porque sempre acha que a imprensa vai acabar pegando no seu pé, e aí ele vem com aquele bordão, é tudo culpa minha, tudo é culpa do presidente. Não é que é culpa do presidente, ou que é culpa do Bolsonaro. Ele é presidente da República, é quem toma a decisão sou eu. Então, daí ele vem com essa coisa de calça apertada, é o culpado, o mundo está com problema, vamos parar com isso, vamos governar, tá na hora, a gente precisa de um presidente da República com gestão. 18h14. Olha, vamos chamar o Fernando Galvão, que traz informações pra gente, pra você que está ligado agora no Jornal Hora H. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma caminhonete e uma carreta na rodovia Castelo Branco, no trecho que passa por Itu, na noite de sábado. De acordo com a ViaOeste, a empresa que administra o trecho, os 2 veículos se envolveram em uma colisão lateral por volta das 19 horas na altura do quilômetro 70, sentido capital. Ainda segundo a concessionária, após a batida, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Havia 5 pessoas na caminhonete no momento do acidente e todas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional de Sorocaba. Já o estado de saúde delas ainda não foi informado. Fernando Galvão para o Hora H. Jornal Hora H. Obrigado, Fernando. E em ação inédita, o Facebook e Instagram retiraram do ar conteúdos das lives semanais do presidente Jair Bolsonaro. Na live da última quinta-feira, Bolsonaro disse que pessoas que tomaram 2 doses da vacina contra o coronavírus no Reino Unido estão desenvolvendo AIDS. A afirmação do presidente, considerada mentirosa, foi desmentida por cientistas de todo o mundo. E o vídeo do chefe da nação infringiu a política da empresa em relação às vacinas relativas à Covid-19. Ainda segundo nota do Facebook, o objetivo da gigante da tecnologia é garantir que todos tenham acesso a informações precisas, removendo conteúdo prejudicial e apoiando pesquisadores de saúde com dados e ferramentas.
O comentário é melhor ficar com o ouvinte do Jornal Hora H para reflexão em relação ao que aconteceu mais uma vez envolvendo o presidente da República. Agora o Facebook e o Instagram tirando ele do ar para ele falar que é o seguinte: lá em tal país estão as pessoas pegando AIDS, né? Depois da segunda vacina, pega AIDS. É demais, 18 e 16. Na verdade, não dá, tem que aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, né? A vacina contra o coronavírus, comprovadamente, a ciência do planeta todo demonstrando isso, é uma maneira, uma forma de se acabar com a pandemia. Então a gente tem percebido isso. Daqui a pouco, em dezembro, provavelmente já a máscara seja abolida das áreas externas, né, de todo mundo. E quando o presidente vem com um comentário desse, Heraldo, eu tenho muita dificuldade de compreender o que motiva o Bolsonaro nessa live que muita gente escuta. Qual é o objetivo dele? Porque a gente imagina milhões de objetivos, de razões para um comentário como esse, né? É tudo para descredibilizar a ciência, tudo para dar o motivo que a CPI, por exemplo, pegou no pé dele, porque ele fez um desserviço humanitário ao Brasil, dizendo que as pessoas não precisariam se vacinar. Então, é para colocar uma cortina de fumaça, mas ele vai tão longe, nisso, que chega a coisas absurdas desse tipo, né? 18 e 17, muito obrigado pela sua audiência. Você que está acompanhando o Jornal Hora H através do facebook.com/Rádio Cidade de Itu, tudo junto. Você também que está em qualquer lugar do mundo através do www.radiocidadeitu.com.br. Você que está aí, né, às vezes combinando com a gente, conversando com a gente através do nosso app aqui do WhatsApp, que é o 986630097. E você que está no radinho da sua casa, no radinho do seu carro, no 104,7 FM aqui para toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. 18 e 18. Em uma operação digna de cinema, com mais de 500 policiais e 22 helicópteros, o governo da Colômbia capturou o maior traficante do país e um dos mais procurados do mundo, Dário Antônio Usuga, conhecido como Otoniel, foragido há mais de uma década. Só para o ouvinte do Jornal Hora H ter uma ideia, a operação é considerada a mais importante contra o narcotráfico na Colômbia desde a morte de Pablo Escobar. Quer dizer, é violenta a posição aqui da polícia em relação a essa operação. Otoniel tem 50 anos. Foi um camponês que deixou de ser guerrilheiro da esquerda, se transformou em paramilitar de extrema-direita e, por fim, se consolidou como chefe do narcotráfico mais procurado na Colômbia e pelos Estados Unidos. O país oferecia uma recompensa de $5 milhões por informações sobre seu paradeiro ou captura. Será que vai virar filme também? É provável, né? Operações cinematográficas como esta, né? Olha que coisa representativa, o que se transformou um camponês que conseguiu essa liderança, né? É uma liderança, né? Do mal, né? Para objetivos de corrupção, de enriquecimento ilícito, levando droga ao mundo todo. E olha o que um governo tem que mobilizar para poder apreender uma pessoa, né? Vamos a São Paulo. Ricardo Nonato nos traz mais informações. Escolas municipais já podem receber 100% dos alunos na capital. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Caristo, aos amigos do Hora H. As escolas municipais aqui da capital voltaram a permitir o comparecimento de 100% dos alunos desde hoje. A prefeitura também suspendeu a exigência do distanciamento mínimo entre os estudantes da rede municipal. Diferentemente do governo do estado, que exige o retorno presencial dos alunos da rede, os do município não são obrigados a voltar a frequentar as escolas presencialmente, já que, segundo uma lei municipal, a presença física é facultativa durante a pandemia. No entanto, os pais que preferirem manter os filhos em casa vão ter que assinar um termo e se responsabilizar pelo acompanhamento pedagógico
básico em casa, como fazer lições e assistir aos vídeos. Portanto, desde hoje já autorizados a voltar 100% dos alunos nas escolas da rede municipal aqui da cidade de São Paulo. Ricardo Nonato para o Jornal Hora H, na Cidade FM. Obrigado, Ricardo Nonato, direto de São Paulo, aqui para o Jornal Hora H. E o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei, uma PL, que pede a abertura de crédito especial de 9,4 bilhões de reais para o programa Auxílio Brasil. O despacho do presidente Jair Bolsonaro foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que a proposta remaneja o saldo do Bolsa Família para o novo programa social. O início dos pagamentos do novo programa do presidente Jair Bolsonaro coincide com o fim do auxílio emergencial lançado no ano passado para apoiar famílias vulneráveis durante a pandemia e que terá a última parcela acreditada este mês de outubro. O Auxílio Brasil deverá ser ampliado para 17 milhões de beneficiários, com um valor mínimo médio de R$ 400 por família até o final do ano que vem. Às 18h22 você acompanha agora as informações do tempo com Celso Vernizzi, previsão do tempo com credibilidade de pai para filho. Agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Boa noite, amigo do Hora H. Tempo instável em todo o estado de São Paulo, muita variação nas condições do tempo. Momentos de sol, momentos de muitas nuvens, em outros ameaça de chuva, e essa vai ser uma constante durante esta semana, pelo menos até quinta-feira. Todos os dias com ameaça de chuva em alguns momentos, principalmente à tarde, quando as novas áreas de instabilidades estarão em formação a partir de amanhã e estarão em atividade nos próximos 3 dias em alguns momentos. Portanto, com muita variação nas condições do tempo, a recomendação é para que se tenha o guarda-chuvas a postos. Agasalhos também durante as noites e madrugadas, porque, embora a temperatura suba até os 26 graus no decorrer do dia, nós vamos ter ainda na terça-feira à noite ventos úmidos e frios vindos do mar em direção ao continente. A frente fria já foi embora, mas deixou seus efeitos residuais no Oceano Atlântico, no litoral norte paulista e na divisa de São Paulo com Minas. Aliados aos efeitos da massa de ar frio, o centro de alta pressão que está no Oceano Atlântico, as áreas que se formam pela baixa pressão atmosférica no continente estarão em atividade em alguns momentos, como eu disse, tanto amanhã como nos próximos 2 a 3 dias. Tempo instável, portanto, muita variação. Temperatura chega aos 26 graus de máxima na terça-feira, 26 a 27 na quarta e segue na mesma temperatura na quinta-feira. Todas as tardes com possibilidades de chuva, à noite também. É o que pode acontecer esta noite entre Itu, Campinas e Sorocaba, até a capital e toda a faixa leste paulista. Grande abraço a você, minha amiga, meu amigo aqui da Cidade FM. Grande abraço a vocês, Heraldo e César. Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou Celso Vernizzi. Obrigado, Celso. Estamos todos aqui cruzando os dedinhos, né, César? Vem chuva aí, frio, chuva, mas que vem a chuva. Batendo o tambor para que a chuva venha. Enquanto isso, você já foi visitar o apartamento decorado do Gran Clube Itu? Ah, meu amigo, minha amiga, se não foi, chegou a hora, não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Imagina você que tem uma renda de R$2.000, você, a esposa, 2 crianças, 2 jovens, né? Você, por exemplo, está pensando aí em casar, né? Tá noivo, vou casar. Você que está querendo morar sozinho, não aguento mais e ninguém me aguenta também mais em casa, quero morar sozinho. Chegou a sua oportunidade. Imagina uma prestação de R$240 por mês, a partir de R$240. Você tendo aí essa renda de R$2.000, resolve tudo. E mais que isso, a empresa paga para você
as 3 primeiras prestações. Vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu. Todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em outros empreendimentos desse tipo aqui na cidade. O lindo apartamento decorado do Gran Clube Itu está muito fácil de conhecer. Não tem hora para fechar. Fica aberto até o último cliente. Ali na subida da Avenida Doutor Hermelino Maffei, 160 em frente ao shopping. Passando o posto de combustíveis, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. Árvore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Amiga, você viu se arranhando no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. No Rancho Grande, a rádio é cidade. 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombaça garantiram o abastecimento de água e os ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento. É para economizar. A melhor promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol, mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe a armação de grau marca própria. Venha aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Na Cidade FM você ouve Madrugada Cidade, com as melhores músicas pra você que vai madrugar. Todos os dias, à meia-noite. Cidade. Cidade. 18h29, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de pensão alimentícia de R$100 mil, que foi feito pela médica Rose Miriam Souza de Mateu, ao espólio do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019. Pois é, Rose é mãe dos 3 filhos de Gugu e fez o pedido de pensão em um processo aberto na Justiça em que solicita o reconhecimento da união estável com o apresentador, o que lhe daria direito à metade da herança. A médica não era casada oficialmente com Gugu e não foi incluída no testamento por meio do qual o apresentador deixou 75% dos seus bens para os filhos e 25% para os 5 sobrinhos. O processo de reconhecimento da união estável ainda não foi julgado, mas a Justiça de primeira instância havia concedido a pensão alimentícia em caráter provisório. Os herdeiros recorreram da decisão e no início do ano passado obtiveram uma liminar suspendendo o benefício. Mas todo mundo gosta de aproveitar um pouquinho, né? Fala, é inacreditável. Primeiro apareceu um rapaz que se dizia esposo do Gugu. Daí ele desistiu no meio do caminho, não sei por que desistiu.
Aí agora esta esposa dele, entre aspas... Mas é a mãe, né? Mas, cara, sabe o que eu acho? Eu penso muito diferente, acho que de muita gente. Eu não sou aproveitador, né? Eu acho que muitas vezes há uma situação mais ou menos parecida com isso. Agora, evidentemente que você está certo, é a mãe dos filhos dele. E aí, como é que fica essa situação? Eu acho que a justiça está observando o cenário todo aqui. A gente não tem muitos detalhes disso, embora seja um pedido de pensão num processo aberto, né? Se tivesse algum segredo de justiça aqui, certamente não teríamos mais detalhes. Mas me parece que quando a justiça nega esse direito, tem suas razões mais evidentes, né? Agora, o que é interessante a gente comentar disso tudo, evidentemente que se trata de um assunto familiar, de ordem pessoal, né, das pessoas envolvidas aqui nessa questão. Mas para a gente observar como mesmo havendo os laços de família, de quem conviveu, de quem acompanhou o crescimento dos filhos, essa coisa toda, mesmo assim a gente vê um desgaste emocional e um jogo de interesses pela herança aqui, né? Isso é que está demonstrado aqui, porque os filhos tem 75% de tudo, né? É um valor relevante. E o Gugu não deixa para dita ex-esposa, ex-companheira, nem um centavo no seu testamento. Quer dizer, ele já deixou isso pré-meditado, já estabelecido, né? Então, o que há que se discutisse foi a vontade dele, né? Você ouviu agora há pouco, aí tocou uma campainha, e quando toca a campainha é porque o entrevistado chegou. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar já aqui o proprietário, o editor responsável, esse fundador de uma revista fantástica que é o Campo e Cidade, que é o João José Tucano da Silva, mais conhecido como Tucano, jornalista, radialista, diz que joga no futebol, mas antes vamos então com o boletim coronavírus Itu 402, César. Pois é, o boletim divulgado no final da tarde de hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, os dados são os seguintes: Itu tem 21.422 casos que foram confirmados desde o início da contagem oficial da pandemia. 20.859 casos são de curas que foram comunicados, pessoas que verdadeiramente tinham adquirido a doença e se curaram. 61.956 casos foram descartados, deram negativos, tinha-se a dúvida, fez-se o exame, não tinha nada. Um caso ainda aguarda resultado no dia de hoje. A cidade tem 541 óbitos, Geraldo, desde o início da pandemia, os mais recentes. Na verdade, um só, é um senhor de 91 anos de idade. Há um paciente também internado e 4 em UTI até o momento. São 145 mil pessoas que receberam a primeira dose, um pouco mais de 115 mil receberam a segunda dose e 9.318 casos de pessoas que receberam a terceira dose, sendo que 5.159 receberam dose única da vacina em Itu, César. Os leitos, vamos à taxa de ocupação, a gente confirma que apenas a Santa Casa de Itu é que recebe hoje os casos de coronavírus. Na enfermaria, do total de leitos, apenas 10% estão ocupados e nas unidades de UTI, 40% de ocupação. Pois é, os casos de óbito estão realmente diminuindo, casos esporádicos que estão acontecendo, infelizmente, tem gente morrendo ainda, e por isso todo cuidado é pouco. 18h34, César Calixto. A primeira meia hora do jornal Hora H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árbore, entre, que a casa é sua. Entrevista. Nós estamos recebendo hoje em nossos estudos com muita alegria, queremos dar esse destaque, agradecer por ter recebido o nosso convite e aceito, o João José Tucano da Silva, Tucano, que é o editor responsável da revista Campo e Cidade, que eu sempre digo isso, eu estou em Itu há poucos anos, né? Mas eu sempre tive essa nítida impressão
de que o seu trabalho, Tucano, eu vou fazer já a primeira pergunta e quero o seu boa noite, é um verdadeiro marco para a cidade de Itu. É de uma importância extraordinária o registro histórico que você promove através de sua revista. Muito boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite, Heraldo, meu querido irmão Heraldo, né? Tanto tempo, aquilo que eu dizia para o Renato há pouco, isso era uma dívida minha, já havia prometido para você há tempos que viria e fico muito feliz de estar aqui com vocês e boa noite a todos vocês. A gente sabe que a audiência desse programa é muito, muito grande e eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os seus ouvintes. Tucano, quantas revistas você já produziu e quantos anos? Olha, a revista Campo Cidade está com 23 anos, né? Nós estamos agora nessa edição, que foi a última aqui, a edição do Saci Pererê, foi a edição número 131, né? São 6 edições anuais que nós fazemos, Heraldo, e essa é uma proposta desde o início, sempre no foco do jornalismo histórico temático sobre Itu, né? A gente parte sempre de um tema de Itu para falar daquele tema que a revista vai abordar naquela edição. Dá trabalho. Demais, demais. Mas gratifica, é muito gratificante. E como é que você pinça as ideias para uma revista? Como é que funciona isso? Eu falo com toda convicção. Divino Espírito Santo me ilumina, nos ilumina muito, cara. E eu tenho certeza que isso tem nos ajudado muito. E eu falo para vocês que ali o trabalho, às vezes, até surge de uma sugestão de um leitor, de um amigo, de alguém que escreve, que telefona, que conversa com a gente na rua, que é muito comum as pessoas nos abordarem hoje, e às vezes o cara fala assim, olha, eu tenho uma foto tal, assim, assim em casa, interessa para... Claro que interessa. Eu acho que isso é legal, Calixto e Heraldo, porque a gente não somos nós somente que estamos contando a história de Itu. Aquela pessoa que tem lá aquela gaveta lá, às vezes está até enterrada lá com muita foto, o cara chega ali, ou documentos até, e chega pra gente e nos doa. Agora, recentemente, o irmão do John Valente, que foi também jornalista, que também atuou no rádio, ele veio e entregou os negativos que o irmão produziu para Campo Cidade. O próprio Arcílio Braganholo doou as fotos do arquivo que ele tinha para Campo Cidade. E assim tantas outras pessoas que, se a gente for falar aqui, a gente vai esquecer, obviamente, de algum nome. Mas a gente fica muito agradecido, é uma gratidão imensa de saber, e me arrepia falar isso, que a gente não faz mais sozinho, Calixto. A cidade, a comunidade, a sociedade nos ajuda a produzir esse trabalho que você acabou de elogiar aí. A gente fica assim, lisonjeado com o seu elogio, e falo uma coisa muito séria, que a cada edição a gente tem que subir o sarrafo. É verdade, tem que subir sim, porque não que seja uma cobrança, mas a sociedade, a comunidade, como você está dizendo, passa a acompanhar de uma forma tão próxima, né? Aguarda a publicação para ver de que tema você vai tratar na próxima edição, que se torna assim uma grande responsabilidade, mas que você está cumprindo de uma forma espetacular, até pelo teu trabalho, a tua percepção. Você, como editor, é aquele que articula as coisas todas, né? E inclusive trazendo excelentes profissionais, né? Excelentes jornalistas, articulistas que trabalham na edição de cada revista, e isso se torna um documento que essas famílias todas ituanas, as pessoas que acompanham, guardam com você sabe disso, né? Tem gente que coleciona, colecionando, isso é fantástico. Né? Um dia eu estive aqui na casa da Tere, que ela trabalha, Tere Guarnieri, que é a irmã dos meninos lá da Gráfica Gil, ela faz encadernações. E eu fui levar algumas revistas para encadernar. E ela disse, meu Tucano, tá vendo lá no canto, ó, aquele pacote são de clientes que trouxeram a Campo Cidade para serem encadernadas. Então usa-se uma capa dura e fica, olha só, para preservar, para guardar, né? Então, isso é muito legal. O Heraldo, você comentou no começo aqui que o Tucano era um bom jogador de futebol. E o André Tabarassi está dizendo aqui
que jogava bola sim, mas arrumava uma grande confusão também. Que história é essa, Tucano? Olha, você sabe que é aquele negócio, né, Calixto? A gente vai se tornando mais maduro, né? Quando você é jovem, eu me lembro do Chiquito Pesou de Pane, que foi meu técnico, muitos anos, eu joguei no Bandeirante do Pila, no Amador do Bandeirante do Pila, nós somos bicampeões em 80, vice-campeões em 80, e o Chiquito falava assim, né? Tucano, bota uma coisa na sua cabeça, quem tem que correr é a bola não tem pulmão, você corre demais e fala demais, né? Então, principalmente falava muito, gritava, esperneava, né? E tive, inclusive, o privilégio de jogar com o Renato junto, e a gente continua brincando lá com o time do Master, do Ituano, e tá parado, né? Infelizmente, em razão da pandemia, nós tivemos aí mais de um ano parados. Agora, retoma-se, né? Em novembro, acho que é dia 21 ou 23, acho que 23 de novembro, nós vamos jogar lá em Mococa. O Django, que acertou esse jogo lá, nós estamos indo. Esse jogo era para ser o ano passado e foi transferido agora para novembro. Olha, tá aí, demorou para vir, mas vai ter que vir mais vezes, porque não dá, uma entrevista só não vai dar tempo, é muita coisa. A gente vai fazer um intervalo e volta já já. Vamos até ali na Marginal, aqui em Itu, Otaviano Pereira Mendes, vamos a Silber Funeraria, onde um dos proprietários, o Fernando Boff, conta o que está acontecendo por lá. Bom, gente, a gente continua fazendo um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas com o maior respeito, trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, qualidade, rapidez e seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silber? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silber? Telefone? Tem, 4023-0710. E só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal Hora H. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e altos custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 4022-2024. Amiga, você viu se arranhando no para-choque? Meu Deus, meu marido vai me matar. Calma, a Silber resolve pra você. Ela trabalha com as principais seguradoras que oferecem serviços de pequenos reparos em lataria e pintura. Ai, muito bom, amiga. Silber Funilaria e Pintura, credenciada pelas principais seguradoras. Consulte seu corretor. Avenida Otaviano Pereira Mendes, 650 no centro de Itu. Fone 4023-0710. Só no Gran Clube você comprou o apartamento 2 dormitórios mais barato de Itu e a Árvore é quem paga as 3 primeiras parcelas. Não perca mais tempo. Comprou, ganhou as 3 primeiras parcelas. Visite o decorado e consulte a promoção direto na Mega Loja. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Mas corra, que é por tempo limitado. Avenida Doutor Hermelindo Maffei, em frente ao Plaza Shopping. Árvore, entre, que a casa é sua. No Jardim das Nações e no Jardim Elizabeth, em Salto, todo mundo ouve a cidade. 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombaça garantiram o abastecimento de água e os ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento.
O governo federal apresenta o Auxílio Brasil, o programa de transferência de renda que integra políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Porque um país mais justo se constrói entendendo a realidade dos brasileiros que mais precisam de apoio e oferecendo as oportunidades para trilharem seu caminho e melhorarem de vida. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Em Salto, todo mundo ouve a cidade. Cidade! Todo dia é dia, dia de alegria. Um bom dia da Flerute Decor. Todo dia é dia, então hoje é seu dia. Hoje é seu dia na Flerute Decor. Hoje é seu dia na Flerute Decor. Hoje é seu dia. Rua José Bruni, 418, no Itu Novo Centro. Flerute Decor, o glamour ao seu alcance. Na Cidade FM você ouve Super Tarde, com muita música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida. Segunda a sexta, à 13h. Cidade. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967. Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje, dia 25 de outubro, é o Dia do Dentista. A profissão nasceu ainda na pré-história e os primeiros registros já encontrados datam de 3.500 a.C. na região da Mesopotâmia. Naquela época, já havia a menção de um verme responsável pela destruição dos dentes. Interessante, né? E olha só, de lá pra cá, a odontologia evoluiu bastante e hoje os especialistas recomendam uma visita ao dentista a cada 6 meses para que se verifique a saúde bucal. Como anda a sua agenda com o dentista, hein? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui no Jornal Hora H. Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito desde 1967. 18h47, obrigado Grazi, sempre trazendo essas informações importantes. E hoje mandamos um grande abraço para todos os dentistas ituanos e todos que estejam nos ouvindo, né? Eu acho que o Tisso, Carlinhos Tisso, o Mané Guardia, Tiso, Germano, o prefeito da cidade, Guilherme Gazola. Prefeito. Tem muitos que a gente conhece aqui. Pois é, parabéns a todos. Aliás, o Mané dentistas. Guardia faz muito tempo que eu não vejo, hein? Sei que ele tá na audiência aí, viu? Por falar em Mané, o Mané da Saúde me cobrou lá no Mercadão. Não fala mais meu nome, tá aí. Boa noite pra você. Vereador Mané da Saúde. 18h47. Obrigado pela sua audiência aqui no Jornal H, a voz da notícia. Vamos mandar um abraço que não é dentista, mas é um grande tenor, maestro Márcio Lima. Um grande abraço para você também. O André Fernando Tabarassi, nós já cumprimentamos aqui. A Regina Castelli, a Maria Cláudia Santos, o Edmilson Martins também acompanhando. E o Dado Santoro também me cobrando. Cadê o meu vinho? Fala, rapaz, como o vinho tá caro, né? E a gente vai na terra do vinho, acha que vai trazer uma coisa muito barata, claro, de qualidade, né? Mas não é barato. Nem aquela garrafinha de 50. Não, aquela a gente compra, né? Aquela dá, ainda dá, né? O Edmilson Martins, que a gente vai trazer alguma informação mais precisa, mas que temos aí um grande evento que ele está preparando aí para os finados, né? A gente precisa falar a respeito desses dias. 18h48. Aliás, eu sei porque você fez essa brincadeira comigo. Quando eu fui pro Uruguai, eu trouxe uma lembrança pro Heraldo, trouxe de Montevidéu aquela garrafinha, mas garrafinha, sabe aquela pequenininha que você tem em frigobar de hotel? É por isso que tá tirando. Pois é, e no Café com Política, a Nicole Bernardi explica o que é teto de gastos. Olá pessoal, aqui é Nicole Bernardi falando. Hoje no Café com Política eu vou falar um pouquinho sobre teto de gastos, assunto tão importante que ganhou destaque devido às últimas notícias. Não percam. Tem umas coisas que você... Ué, segura aí. 18h49, um probleminha técnico, mas nós já vamos voltar, né, Lúcio? Já deu? Não, é a Nicole Bernardi, mas vamos começar toda a colaboração
da Agora coluna sim. Café com Política, Nicole Bernardi. Volta, Nicole, volta. Café com Política, com Nicole Bernardi. Boa noite a todos. Vocês sabem o que é o teto de gastos? As últimas notícias do governo federal com a nova proposta de reformular o Bolsa Família com um novo programa chamado Auxílio Brasil trouxe à tona o assunto do teto de gastos. O governo quer deixar parte dos custos do novo programa fora do teto. Em 2016, o governo do Michel Temer elaborou a proposta de emenda à Constituição 241, que estabeleceu um teto de gastos públicos no país. Essa PEC colocou um limite para os gastos do governo federal para os próximos 20 anos. Essa medida acaba sendo uma maneira de controlar, por lei, o aumento dos gastos. O problema dessa manobra no teto de gastos, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está tentando fazer, é que vai criar uma bola de neve de problemas que pode impactar negativamente o futuro da economia do país. O mercado financeiro já reagiu à proposta. A bolsa caiu e o dólar disparou. Essa medida pode criar grandes dívidas para o futuro do país, além de afastar investidores. Agora que você já sabe o que é o teto, acompanhe as notícias e fique por dentro desse assunto. Aqui é Nicole Bernardi falando, diretamente para o Jornal Hora H. Obrigado, Nicole. E tá certa, Nicole, né? Essa questão do teto de gastos, né? O que se discute muito com o ministro da Economia, Paulo Guedes, você pode estourar, é uma bolha que não volta mais, é uma coisa incrível que as pessoas têm que tomar muito cuidado, exatamente essa bolha que começa a crescer a partir, inclusive, desse dinheiro que vai ser destinado para o Bolsa Brasil. 18h51. É tão importante isso que você está dizendo, porque, veja, quatro membros da equipe econômica foram embora porque não concordam com a quebra do teto de gastos, né? É tão importante e relevante que isso representa para o equilíbrio fiscal no país, né? 18h51, nós estamos conversando aqui no Jornal Hora H, para você que ligou o seu rádio agora, para você que nos acompanha todos os dias, conversando ao vivo com o João José Tucano da Silva, o Tucano da revista Campo e Cidade. Mas o Tucano tem muitas histórias para contar nesses anos todos de jornalismo, nesses anos todos da vida da comunicação, né, meu caro Heraldo de Oliveira? Pois é. Qual dessas edições todas, meu caro Tucano, você nos traria como ilustrando, se é que tem, que foi aquela que deu maior repercussão, ou que, no seu entendimento, foi uma das mais importantes publicações? Existe essa revista ou não? Existem algumas, mas eu destacaria uma, que foi a que nós fizemos nos 400 anos de Itu. Aquela edição foi marcante, porque a gente fez inclusive uma linha do tempo, né? Buscando desde a chegada do Domingos Fernandes e Cristóvão Diniz até 1610, até os 400 anos. Foi muito legal, foi um exercício muito importante e é uma revista que até hoje tem gente que liga pedindo, mas não temos mais, infelizmente. E nós tiramos na época, fizemos uma tiragem maior, produzimos na época inclusive um DVD com material, né? E distribuímos isso também. Então essa foi uma das que eu destacaria como de grande peso. Apesar que eu acho, sabe, dentro desse foco que a gente escolheu, optou, né, há 23 anos, eu acho que tem revista que uma vai encaixando na outra, você entendeu? Tem temas que que são inéditos, né, como essa das capelas rurais, né, mas essa do Saci, por exemplo. Mas em outro momento, a do Saci, nós tínhamos falado do futebol de salão, que você conheceu no Regente Feijó, que era um time de futebol de salão. O Zé Carlos, inclusive, foi técnico do Saci, né? Sacizinho. Que o Arcílio não tem Cruzeirão. Tá? Ele vai brigar conosco.
viu? Então, e falamos da Sociedade Amigos Cidade de Itu. E nessa edição nós acabamos descobrindo, você vê como as coisas, não existe a história, ninguém consegue esgotá-la, né? Então nessa edição nós trouxemos uma sociedade que nós não sabíamos que tinha esse mesmo nome, não Saci, mas era Sociedade Amigos da Cidade de Itu, que nasceu inclusive dentro do Regente Feijó, que nós não tínhamos conhecimento. E foi inclusive um jornalista, né, que criou, que implantou essa sociedade, né, que depois, acredito eu que, não posso falar isso com toda certeza, mas acredito eu que foi o que motivou o surgimento da Sociedade Amigos Cidade de Itu, que existe até hoje, né? Então eu acho que é muito legal. Agora, você trouxe aqui um livro da Keila da Silva Santos Rodrigues. Eu gostaria que você falasse de onde originou esse livro, que é O Infiltrado do Benedito Galvão. Tá bem, Heraldo, isso aqui eu falo que sem sombra de dúvida e sem querer puxar a brasa para a sardinha da gente, mas eu acho que a Campos Cidade tem contribuído muito para a educação, né? Além de preservar a memória da nossa história, né? Valorizar as pessoas que ajudaram a construir essa história, tem esse aspecto. As escolas têm utilizado muito, como no caso da Keila, aqui em nível superior, ela fez uma tese de doutorado, né, na área educacional, e ela encontrou online, ela não era obviamente de Itu, ela em São Paulo nos encontrou online e gostou da história do Benedito Galvão, que calhava, porque ele foi professor também, além de advogado ele também lecionou, e calhava dentro do foco dela, que era a educação. E aí a banca acabou sugerindo para ela, depois que ela apresentou a tese, que ela editasse esse livro, e ela vai fazer o lançamento inclusive em Itu. Provavelmente não está nada certo, mas ela pretende fazer ou na OAB ou na Faculdade de Direito, na FAD-Itu. Que tornou-se, portanto, mais uma obra de referência, né? Claro. Importante. E só acrescentando, o Benedito Galvão foi o primeiro e único negro que presidiu a Ordem dos Advogados de São Paulo. Isso em 1941. Ele substituiu o Noé Azevedo, né? Inclusive Dona Maria Lúcia Caselli, aqui de Itu, ela foi muito amiga do Noé Azevedo. E ela conheceu muito o Benedito Galvão também. Então ela nos ajudou muito nisso. Então quer dizer, aquilo que eu falei para vocês, nós não fazemos nada sozinho, ninguém consegue. Está aqui o Renato, que é um exemplo ele que me ligou convidando para vir, embora vocês já tivessem me convidado. Mas hoje só depois que o Renato te ligou. Não, Heraldo, eu peço mais uma vez desculpa para vocês, mas é que é uma correria tremenda e não deu. Agora fico feliz de estar aqui. Mas só concluindo, então, César, Heraldo, nós não fazemos nada sozinhos, né? Então, a começar pela nossa própria equipe, né? Está lá em Brasília nos ouvindo o Rodrigo Stuck, está lá nos ouvindo. O Rodrigo me ajuda na edição da revista, né? O professor Jonas Soares de Souza, a Regina Lonardi, o Tomba, que trabalhou com vocês, Rodrigo Tomba. Está escrevendo para você também. Está escrevendo, né? O André Roedel, que faz parte do grupo que é a Rádio Cidade lá do Jornal Periscópio. Por sinal, eu tenho até um elogio a te fazer. Você é o que mais paga direitinho e bem na cidade para o jornalista. Fiquei sabendo disso. Pode ser que tenha outros, mas você foi elogiado. Não, quem paga é a dona Elaine, ela que cuida da cidência. Então ela está pagando bem para o pessoal estar feliz. Essa coisa eu não me atrevo, Heraldo. Você estava falando de economia, eu não me meto nisso, porque eu acho que a gente tem que ter um foco, né? E o meu foco é a edição da revista. A parte publicitária da revista, a quem a gente inclusive agradece aqui de público, a todos aqueles que contribuíram até hoje, ao longo dos 23 anos, para que esse trabalho estivesse na rua. Você entendeu? Tucano, a gente tem que encerrar o programa, né? Rapaz, que triste, uma pena, cara. Eu gostaria de deixar aí para você falar aí o que você acha legal a respeito da sua revista, a respeito dessa interação entre você e ouvinte do Jornal H, você e as pessoas munícipes aqui da cidade, essa história que você conta, que fica para você também, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que assim, Heraldo, eu costumo dizer, eu nasci em Marília, vim para cá menino. Eu tenho
um amor grande por Marília. Mas eu sou apaixonado por Itu, cara. Itu é a minha cidade. Eu costumo dizer e falo isso com plena convicção. Eu só voltaria para Marília para trabalhar na área se fosse uma coisa muito compensadora. Eu não saio daqui, não troco Itu por nada. Eu falo, só para concluir, eu digo assim, cidade natal é aquela em que você escolhe para morrer. Nascer é circunstancial. Você nasce em Cabriúva, você nasce em Pirapora, você nasce em Itu, você nasce em Marília. Mas a cidade que você escolhe para ser sepultado, aí com certeza a sua cidade natal. Obrigado pelo convite, meus amigos. Fiquei feliz de estar aqui com vocês. Quero mandar um beijo grande para a nossa equipe e para todos os leitores da Campus Cidade. E que aguardem, porque está vindo aí a próxima edição, que está saindo do forno. Nós vamos falar sobre a história dos bombeiros no Brasil. 156 anos de bombeiro no Brasil, 36 de Itu e 30 anos do Vendaval. Uma tragédia que marcou essa cidade. A revista está muito boa, com muitas informações. Claro que é um assunto triste, mas vou lembrar o que o Bertolini falava pra gente em classe, meu professor, na faculdade. Ele dizia assim que você, por pior que seja a notícia, bote uma gota de mel, que fica mais fácil da pessoa encarar. E esse amor por Itu, César, que eu acho que é a mesma coisa que o César, eu nasci em São Paulo e muitas pessoas acham que a gente é ituano. E eu sou ituano mesmo, né? Eu adoro essa cidade, tanto é que no meu Facebook tá lá todo dia, Itu, I love you, eu amo essa cidade, eu sei o sentimento que você tem, que às vezes muitos daqueles que nasceram aqui não têm. Posso só concluir? Claro, assim? claro. Outro dia minha cunhada chegou e falou, ela mora em Marília, está lá em Marília, né? O meu irmão já falecido, e a Isaíra, ela me ligou, falou, ela me chama de João, né? Não fala tucano. Falou, João, mas você precisa vir contar as histórias de Marília também, né? Falei, não, posso até ir, mas eu acho que o meu compromisso é com a minha atual terra natal, Itu. E Marília e Itu tem coisas, só para concluir que eu não consegui além de me despedir e agradecer, Marília e Itu tem coisas muito similares, né? Que são grandes homens de comunicação, né? Que Marília, além de outros, vários que a gente conhece, até o do Osmar Santos e toda a família do Osmar, né? E aqui em Itu também tem grandes e relevantes homens de rádio, de comunicação, assim como você também. Então eu agradeço demais ao Tucano pela tua presença aqui hoje e certamente voltará outras vezes. 19h02, agora é hora de trazer aqui Renato Alves. Esportes com Renato Alves. Grande abraço para você ligado aqui no Jornal Hora H, hora de falar do Galo de Itu, que está e muito perto do acesso à Série B depois de 15 anos. No último sábado, jogando no estádio da Curuzu, no Belém, o ituano goleou o Paysandu pelo placar de 4-1, um jogo muito disputado, com a invasão do torcedor ao gramado, o jogo ficou paralisado, mas o Galo saiu com a vitória e convincente, segundo o técnico Mazola Júnior. O Tuano fez um grande jogo, realmente eu acho que é uma partida que vai entrar para a história do clube. Não é fácil enfrentar o ambiente que nós enfrentamos aqui, eu já vi tudo o que aconteceu e o Ituano foi muito competente, fez um jogo muito forte taticamente. Os atletas estão parabéns, cumpriram religiosamente tudo que foi traçado. Conseguimos anular todas as ações do Paysandu, sobrou ao Paysandu apenas as bolas alçadas na nossa área e acho que os meninos estão de parabéns. Fizeram um grande jogo, um grande mata-mata e saímos com 6 pontos no mata-mata na nossa maneira de entender, que foi decisivo para a classificação do Ituano, esperamos nós. O Ituano lidera o Grupo C com 9 pontos conquistados. Na segunda posição aparece o Criciúma com 5 pontos, o Botafogo da Paraíba também tem 5 e o Paysandu é o lanterna com apenas 2 pontos conquistados. Um empate no próximo domingo diante do Criciúma fora de casa. O Ituano volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E por aqui ninguém acertou os palpites, hein, Heraldo? Eu apostei 0-0, você apostou 1-0 na vitória do Ituano, o Lúcio 2-1. Enfim, 4-1, uma sapecada do Galo para cima do Papão. Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal Hora H.
Ele, Lúcio Lopes. Lúcio Lopes que continua com Boa Noite. Boa Noite, Cidade. Boa Noite, Cidade. E o que você vai tocar pro Tucano hoje, que é o nosso convidado? Hoje eu vou oferecer, né, pro Tucano, nosso querido Tucano, a minha primeira de hoje com a dupla Henrique e Juliano. O que é? Se Eu Fosse Você. Se Eu Fosse Você. Ah, legal. E minha pisadinha? Vem também, com certeza. Então tá bom. César, até amanhã, voltamos. Não saiu do catálogo ainda? Voltamos amanhã a partir das 18 horas com mais um Jornal Hora H, Voz da Notícia. Obrigado pela sua audiência. Se cuida aí, muita saúde, economia na energia elétrica e vamos que vamos, César. Amanhã tem o presidente do Ituano Futebol Clube, Ricardo Giordani, para conversar conosco. Até amanhã. Você ouviu Jornal Hora H. Na Cidade FM, você ouve Boa Noite Cidade. Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. O HPV, papiloma vírus humano, que é o vírus que provoca o condiloma acuminado, ou seja, verrugas venéreas, verrugas sexuais na área genital principalmente, é transmitido basicamente de pessoa para pessoa, pelo contato direto. Não se pega HPV de outra forma, a não ser pelo contágio direto. É uma doença que tem crescido muito, muitos casos estão aparecendo novos e o HPV é o causador do câncer de colo de útero na mulher e do câncer de pênis no homem. Por isso, é importante a prevenção do contato físico, principalmente no ato sexual, porque o HPV só é transmitido naquele contato íntimo de pele com pele, ou seja, não se transmite no ar, pelo sangue, de outra forma. Então é muito importante as pessoas se prevenirem durante o ato sexual. E começa com uma verruguinha pequena, inofensiva, que não se sente nada. O contato com ela vai fazer com que pessoas se contaminem e a doença se espalhe, levando a um alto índice, como se hoje tem, de câncer de colo de útero e câncer no pênis. É uma das causas de amputação de pênis e uma das causas de morte nas mulheres, a segunda maior causa de morte nas mulheres. A transmissão, como eu falei, é basicamente no contato físico. Pense nisso e previna-se. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor, porque sua saúde vale muito. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Não deixe sua saúde para depois. A prevenção do câncer de mama é um ato de amor. E o diagnóstico precoce salva vidas. No Biolabor, durante todo o mês de outubro, você tem descontos especiais em todos os exames de mamas. Outubro Rosa. A gente abraça essa causa. Biolabor. Excelência em medicina diagnóstica. Outubro é mês de lembrar da prevenção do câncer de mama. Se você tem alguma suspeita ou precisa fazer seus exames de rotina, converse com o seu médico e cuide de você. Ainda bem que a vida continuou e os cuidados com a sua saúde não pode ficar para depois. Nós, da Oncoitu, apoiamos essa causa. Acompanhe nossas redes sociais e veja muitas novidades. oncoitu.com.br. Na Cidade FM, você